o seguinte, minha gente, nós perguntamos pro ouvinte da Rádio Bandeirantes se a gente vai falar sobre torcidas organizadas e a gente pediu a participação do ouvinte da Rádio Bandeirantes e a galera não falha. Vale a pena rasgar o cofre e montar um time competitivo de futebol ou o negócio é dançar conforme a música? Não tem grana, não tem grande time. Vamos ouvir os nossos ouvintes. Boa tarde, Fernandinho. Telmo São Paulino. Fernandinho, eu sou de acordo. O clube arrebentar com o cofre, montar um belo de um time, desde que a diretoria não faça uso desse dinheiro sem necessidade, né? O dinheiro que vai entrar, entendeu? Porque monta um time bom, vai ter renda, né? Vai ter lucro. Então eu sou a favor, abraço e bom final de semana, Fernandinho, Dali São Paulo. Boa tarde, Fernandinho, aqui é Ricieri Menezes, Janote de Pindamonhangaba, ô pescador, tudo bom? Fernandinho, na minha opinião, eu acho que se não houver corrupção dentro do futebol, dos diretores, presidente, eu acho que dá para sobreviver sem SAF, porque eu acho que há muita corrupção no meio do futebol também. Um abraço a todos, tchau, tchau. Valeu, meus amigos, obrigado aí pela participação e a gente continua aguardando aqui a sua mensagem no 999048756, 999048756, você vai mandando a sua mensagem. Vale a pena um time se endividar, rasgar o cofre para montar um time competitivo ou tem que ter responsabilidade? Tem dinheiro, monta um time, não tem dinheiro, fica na saudade. A gente continua aqui aguardando a sua mensagem, mas agora a gente vai para um assunto que sempre chama muita atenção, que é torcida organizada no futebol. Durante muitos anos, né, cara, a gente vê aí a participação das torcidas que surgiram aí, deixam na dúvida, deixam o futebol mais bonito, mais legal, e ao mesmo tempo muitas situações de violência envolvem as torcidas organizadas que acabam ofuscando um trabalho que muitas torcidas realizam e acabam sumindo, como são campanhas de doação de sangue, campanhas de cesta de Natal, campanhas para arrecadar alimentos, campanha para arrecadar agasalhos, além da festa do carnaval, enfim, mas sempre quando se fala em torcida organizada, se associa à violência. E a gente, como sempre, está criticando, e é praxe aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, você sempre ouviu os dois lados da história. A gente vai conversar agora com o Cláudio do Carmo do Espírito Santo. Para mim é novidade, eu não sabia que existia a Associação Nacional das Torcidas Organizadas. O Claudinho, se eu posso chamar assim, vai conversar com a gente. Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, tudo bem, meus amigos da Bandeirantes? Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra para a Anatólica estar participando. É um debate bem amplo e muito importante, não só para a sociedade, né, entender, né, o objetivo das torcidas organizadas e como elas se comportam e como elas pensam, mas também para tentar diminuir, né, essa má impressão das torcidas. É muito importante, obrigado pelo espaço. Legal, quem está com a gente também é o Dr. César Saad, delegado de Polícia Civil, especialista na relação das torcidas dentro e fora dos estádios, enfim, é o departamento da Polícia Civil que cuida dessa relação com torcidas organizadas, com torcedores, ambiente de estádios e clubes. Dr. César, boa tarde mais uma vez, obrigado pela presença. Boa tarde, Fernandinho, um prazer falar com você, boa tarde aos ouvintes, é sempre um prazer estar na Rádio Bandeirantes. Legal. Vamos começar então, minha gente, esse bate-papo aqui. A gente também convida o nosso ouvinte, se quiser mandar pergunta aqui, à medida que o nosso debate, aqui a nossa conversa for evoluindo, no 999048756. Claudinho, o que é a Associação Nacional das Torcidas Organizadas? A associação ela surgiu já há mais de 10 anos, né? Nesse período, foi observando a necessidade das torcidas começarem a ter diálogo, né? E isso foi fomentando cada vez mais e se tornou necessário que formasse uma associação a nível nacional, porque foi uma coisa muito grande. Aí a gente foi fazendo a modelagem para isso e a gente conseguiu, enfim, montar a associação. É basicamente uma associação que traz o diálogo, traz o debate para dentro das torcidas e para fora dela,
para poder mostrar, né, a capacidade do torcedor organizado, a capacidade que as torcidas têm de mobilização, não só para ir a jogo, mas também para a sociedade, né, que mostra isso no decorrer, né, de toda essa trajetória das torcidas organizadas do Brasil. Quantas torcidas organizadas fazem parte da associação? Hoje a gente tem em torno de 150 torcidas organizadas, né, a nível nacional, desde a série D à Série A. Né, as principais torcidas do Brasil, dos principais clubes, fazem parte também. E isso cada vez mais vai evoluindo e vai alavancando esse diálogo que nós proporcionamos, né, para todas as torcidas, não só entre elas, mas também com as autoridades. Por falar em autoridade, está o Dr. César aqui, que é delegado de Polícia Civil e é especialista no departamento aqui do Estado de São Paulo, da Polícia Civil do Estado de São Paulo, nessa relação com as torcidas. Dr. César, ter esse tipo de aglutinação, uma entidade que represente, que converse diretamente com a sociedade para tentar minimizar os episódios que a gente vê de violência nos estádios, é importante. A Polícia Civil de São Paulo já teve contato com essa associação? Já teve algum tipo de diálogo? Com certeza, Fernandinho. Esse trabalho que eles fazem, até parabenizar o trabalho do presidente, é muito importante para ter um diálogo entre eles e deles, né, com a sociedade, com o poder público. A gente aqui em São Paulo, nós fazemos reuniões semanais, quinzenais, com as lideranças das torcidas aqui do estado de São Paulo. Recentemente a gente teve uma reunião onde vieram também representantes das torcidas do interior, e esse trabalho, essa integração do torcedor organizado com as polícias é muito importante para a gente fazer um trabalho principalmente de prevenção, né? Não só de repressão da Polícia Civil, mas um trabalho preventivo para que fique só mesmo o espetáculo no dia da partida de futebol. Claudinho, o que você pode dizer de torcida organizada fora do campo? O que as torcidas organizadas fazem? Eu já disse aqui que eu já acompanhei de perto campanhas de arrecadação de sangue, de alimentos, de agasalhos, enfim, campanhas de solidariedade, a gente viu muito. Mas tudo isso vai por água abaixo quando a gente vê as cenas de violência. O que as torcidas organizadas, na visão de vocês, fazem, além disso que eu já disse, em prol da sociedade, e por que se rasga tudo isso que é feito com os episódios e com essa associação de violência? Bom, como vocês bem mesmo falaram aí, né, não é só essa questão da ajuda, né, que as torcidas proporcionam no dia a dia da sociedade. Né, quando tem também eventos catastróficos, como aconteceram aqui no Rio de Janeiro, né, aconteceram em Salvador, em vários outros pontos do Brasil, quem sempre chega em São Paulo também, e quem sempre chega primeiro para dar a mão à sociedade são as torcidas organizadas. Né? Então, a gente pode falar que as torcidas organizadas é um braço forte da sociedade. Né? Inclusive, temos vários outros momentos, né, de apoio para a nossa sociedade a nível do Brasil. Porém, né, não é refletido esse feedback com os governantes. É fundamental, eu sou muito enfático nisso em falar, que é fundamental o diálogo, né, entre esses poderes, né, porque é através do diálogo que a gente vai conseguir conscientizar não só as torcidas organizadas, porque as torcidas organizadas são feitas de pessoas, né, e todas essas pessoas têm seus problemas particulares e podem acarretar e levar para dentro da sua instituição. Então, a gente tem que fazer um trabalho de conscientização, um trabalho de reeducação, para que essas torcidas possam entender que não devem levar certos problemas para dentro da sua torcida para generalizar, porque é aquele ditado, né? Se você tem uma laranja podre dentro de um saco, você vai apodrecer todo o resto das suas laranjas. Então, a gente tem que trabalhar com essa minoria para a gente conseguir reeducar, né? Trazer parcerias, até mesmo psicólogos, porque a nossa sociedade é doente, né? Então ela traz problemas para dentro não só da torcida organizada,
mas também para dentro dos trabalhos individuais, para dentro de uma Assembleia Legislativa, para dentro de uma empresa privada, por que não para dentro de uma instituição como uma torcida organizada? Então, a torcida organizada é muito criminalizada, mas também esquecemos dos outros pontos que acontecem. São 5% apenas dos torcedores organizados que trazem problema para dentro das instituições. E os outros 95% ficam à mercê disso. Então, a gente tem que... Isso eu não sei o que estou falando, não. São estudos, tá? São estudos de pessoas que trabalham, estudiosos, sociólogos dentro das arquibancadas, não só a nível Brasil, mas a nível mundial, ok? Então, temos que trabalhar esses 5% para poder trazer mais tranquilidade, não só para a sociedade, né, que a gente vê, às vezes, espaços isolados com problemas entre torcidas, mas também para dentro das próprias torcidas, que elas têm um potencial gigantesco e elas podem ajudar muito mais. Ô, Claudinho. Se os governantes conseguirem entender e abrir mais o diálogo. É importantíssimo o diálogo entre as torcidas, as autoridades policiais, os governantes parlamentares, isso é fundamental. Doutor César, a gente está abrindo um canal de diálogo aí com um órgão oficial da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, a gente está vendo aí esse grito de socorro, né? Que essa possibilidade e a necessidade, como aponta o Claudinho, desse diálogo. Esse diálogo ele poderia ser melhor, ele existe não só aqui no estado de São Paulo, mas tenho certeza que o senhor tem contato com colegas de outros estados também que trabalham na mesma área. É, isso mesmo. Não, esse diálogo ele existe. Eu, inclusive, posso falar, né, aqui pela Polícia Civil de São Paulo, na segunda-feira eu estive presente lá na Arena da Baixada, por conta do jogo do Palmeiras e Atlético Paranaense. Fui muito bem recebido lá pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, justamente porque em jogos anteriores a torcida do Palmeiras teve um problema lá, onde um torcedor, infelizmente, um integrante da Mancha Verde acabou vindo a óbito. Os ônibus das torcidas pegaram um caminho errado ali para a chegada do estádio e acabaram encontrando com a torcida organizada do Curitiba. Enfim, e esse é um trabalho que a gente faz integrado com as polícias dos outros estados, né? A gente aqui em São Paulo acaba ficando mais próximo de Rio, Minas, Paraná. A gente faz esse trabalho integrado com eles para justamente poder ter esse diálogo com outras torcidas. E eles também, quando vêm a São Paulo, eu agora na segunda-feira tenho uma reunião também com a torcida organizada do Atlético Paranaense, que na terça-feira estará aqui em São Paulo. E assim a gente faz também com as demais torcidas quando vêm aqui. E como o Claudinho falou, a torcida organizada tem sim um papel muito importante, e a gente acompanha o trabalho que eles fazem fora do dia de jogos, e é uma minoria, né, que briga e que acaba manchando essa imagem da torcida, e que é isso, que para esses torcedores que brigam, tem que haver a punição, é isso. Às vezes você tirar uma faixa da torcida ou a camisa da torcida não faz a briga acabar, você acaba punindo quem não está você acaba punindo quem não faz, quem não tem culpa, e você tem que punir aqueles que realmente estavam na briga e que sujam a imagem da torcida do futebol. Isabelle Moraes está aqui com a gente, por favor, Isa. Oi, doutor César e também Claudinho, muito obrigada por falarem conosco. Primeiro, falando só um detalhe, né, Fernandinho, acho que é importante a gente ouvir, claro, o doutor César está sempre conosco, já inclusive entrou com a gente ao vivo no Bandeirantes a Caminho do Sol, na madrugada na Neoquímica, depois daquele jogo contra o Boca Juniors, que teve muita confusão. Do Claudinho, acho importante, né, Fernandinho, que todas as discussões que a gente tem sobre torcidas organizadas no futebol brasileiro, dificilmente a gente tem torcedores organizados falando, né, e aí você sendo contrário ou sendo favorável às torcidas organizadas, isso não interessa, acho que é importante colocá-los, né, ouvi-los também. É justo. É o mais correto a se fazer, né? A gente sempre fala sobre torcedores organizados, sobre torcidas, sobre violência no futebol, sem integrar
todos os personagens ativos desse processo. Eu tenho 2 perguntas, uma para cada. Primeiro, para o Claudinho, você falava aí sobre essa questão de aparato psicológico, né, e tudo mais, enfim. O que as torcidas organizadas e a Anatorg têm feito de prático no futebol brasileiro hoje para tirar esse estigma de que a violência no futebol está apenas ligada às torcidas? Claro que os principais episódios têm lá as bandeiras das torcidas organizadas, né? E eu acho que isso fica muito claro, isso é muito visível, é a imagem que fica marcada, por isso que a associação é sempre muito clara da violência no futebol aos torcedores organizados. Mas o que vocês têm feito para tirar esse estigma e para mudar esse cenário? E para o Dr. César, a gente tem hoje um cenário no futebol paulista, né, que em clássicos a gente tem torcida única. Se o senhor imagina que num futuro próximo isso pode acontecer de torcida dividida, ou o senhor acha que é uma utopia, isso não vai acontecer mais no estado de São Paulo? É curioso, Dr. César, no ano que vem, por exemplo, se o Corinthians for campeão da Copa do Brasil e o Palmeiras for campeão brasileiro, a gente teria um derby na Supercopa no ano que vem, em algum lugar do país, com torcida dividida, porque aí vem pela CBF. Como que o senhor vê isso? É uma utopia torcida dividida no estado de São Paulo? Primeiro, acho que o Claudinho pode responder. Então, foi uma excelente pergunta, né? Hoje, a Anatorg é reconhecida nacionalmente por todos os setores do esporte, né, e das torcidas organizadas. Hoje temos um grupo muito grande, né, da Anatorg, onde a gente prioriza o diálogo entre as torcidas. Dentro desse grupo tem todas as torcidas que vocês possam imaginar, todas que são rivais ou não, né? E dentro desse grupo a gente consegue dialogar, né, e tentar transformar isso para dentro da instituição. A gente entende a dificuldade que esses líderes, que esses presidentes de instituições organizadas têm, né? Mas a gente entende também que se tivéssemos um respaldo maior, né, para poder trabalhar melhor junto a essas entidades, com certeza a resposta dentro do futebol, dentro do esporte, junto às torcidas organizadas, seria excepcional. As torcidas organizadas hoje, elas entendem, né, que não cabe mais esse tipo de violência. Porém, a gente sabe que é complicado, às vezes, evitá-los. E nisso entra todo o poder, né, que o governo tem, né, que é o poder policial, judiciário, né, e poder dialogar para que não haja, né, vou te dar um exemplo que aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo, agora no Clássico, né, dois grandes clubes se enfrentaram, porém suas torcidas estavam se deslocando. Foi pedido escolta, foi pedido uma atenção especial, porque era um jogo, né, de rivalidade, e não foi dada essa atenção, né, simplesmente porque estavam punidas. Porém, estavam punidas a instituição, não as pessoas. As pessoas querem ver o jogo, querem ir para o seu estádio, ver seu clube jogar. Então, há um grande equívoco nisso, né? A punição não pode ser para a instituição, a punição tem que ser para as pessoas. Então, é uma grande luta que nós travamos também. Pedimos sempre a punição para o CPF e não para o CNPJ, porque não é um bambu que vai brigar, não é uma camisa que vai brigar, não é uma faixa que vai brigar. Quem vai brigar é a pessoa. Então, se identifica a pessoa e tome todos os procedimentos naturais, judiciais, policiais que tem que se fazer. Antes então, do Dr. César, Cláudio, a torcida organizada faz isso? Ela pune? Sim. Como pune? Exclui? Não permite mais? Como é que funciona? Dependendo do estatuto. Cada instituição tem o seu estatuto, né? Então, eles trabalham dentro do estatuto como qualquer outro órgão e entidade, né? Então, lá tem cláusulas, parágrafos, enfim, dependendo da gravidade, cabe até a expulsão. Dr. César. Oi, Fernandinho. Eu estava ouvindo aqui o presidente falar e respondendo à pergunta que foi feita a mim, eu não acho que seja uma utopia a volta de 2 torcidas no estado de São Paulo. As polícias aqui têm condição total de fazer isso. Na verdade, hoje o que se tem aí, né, a gente sabe que tem a volta, não é de hoje, mas enfim, desde quando isso foi instituído, de que aumentou muito, não só o público em geral, mas como a volta de crianças, de família, aos estádios. Os próprios clubes acabam, né, tendo uma renda maior, porque você não precisa separar
aquele espaço para a torcida visitante, enfim, o que acaba gerando renda para os clubes. Mas isso também acabou não afastando a briga, porque a briga ela migrou do estádio para outros locais, como estação de trem, metrô e às vezes até aqui na Marginal Pinheiros, como recentemente a gente aconteceu. Eu acho só que, assim, discordando só um pouquinho do que o Claudinho falou, eu concordo que a punição tenha que ser para o CPF, mas a partir do momento que você é uma torcida organizada, essa torcida também deveria ser punida, não de forma como ele falou, né, você afastar a torcida e o torcedor que briga continua lá, mas de que tenha um controle maior da própria torcida organizada em relação aos integrantes que acabam brigando e que acabam levando, né, sujando o nome dessas torcidas, como um controle maior. Aqui em São Paulo, a gente recebe, toda vez que tem alguma coisa e a gente apura, eles vão lá e levam para nós o ofício de que, doutor, esses torcedores estão excluídos, enfim, como uma forma deles poderem, uma punição deles, né, administrativa no âmbito da torcida. Mas tenho certeza que aqui o estado de São Paulo tem condição, assim como acontece nos outros estados, da gente poder ter duas torcidas. Isso só é uma questão de se discutir, né, com o poder público, com o governo do estado, se é vantajoso ou não para o torcedor. Ô Claudinho, não incomoda esse rótulo de violência da torcida organizada? Porque parece que tem algumas torcidas que até valorizam esse rótulo de ser a torcida mais violenta, mais briguenta, que aqui quem manda somos nós, não aceitamos ninguém com outra cor de camisa no espaço que a gente usa que não seja do nosso time. Enfim, é um domínio, é um território que beira o irracional. Não existe uma preocupação com isso, uma tentativa de mudar. E outro fenômeno perigoso que a gente tem acompanhado é a associação de torcidas de outros estados, a torcida organizada do Cruzeiro com a torcida organizada do Palmeiras aqui, vem aqui, enfrentam a torcida do outro clube. A gente está vendo alianças perigosas acontecerem entre torcedores que vai na contramão desse diálogo aí, ou pelo menos essa proposta que você coloca. Não, sim, claro que isso, com certeza, não só a Anatorg, mas também as suas filiadas e as entidades, né, com certeza eles não gostam desse rótulo, né, até porque é um rótulo que... Mas parece que cultivam isso em vez de limitarem. Então, não é que... eu já discordo, não é que cultiva, né, isso vem não só das torcidas organizadas, isso vem todo de um processo social, né? Isso vem da sociedade. Não é as torcidas que levam esse rótulo de violência, mas elas, Claudinho, acabam assumindo, as torcidas organizadas, quando tem esse tipo de manifestação, de tumulto, de intimidação no ambiente de trabalho de atletas, enfim, no estádio, elas acabam ficando com esse rótulo porque elas são, a sociedade é violenta, sem dúvida, mas elas são a parte fora da linha d'água, elas são a parte exposta dessa violência que parece que é explícita e parece que é cultivada. Certo. Não, mas como você falou, a sociedade é violenta, então, né, e a torcida faz parte da sociedade, né, isso acarreta muito dentro das torcidas organizadas, porque ali você é um espaço que você vai para quê? Para se divertir, para ver seu time ganhar, mas porém tem pessoas também que vão já com outras intenções, chateado, aí que entra a questão desse feedback, desse diálogo entre o governo, porque as torcidas organizadas não é mais do que um grupo de pessoas, né, que torcem pelo seu time, que fazem parte da sociedade, que vive a sociedade, e que traz todo esse rótulo, né, de uma sociedade violenta, de uma sociedade perturbada, de uma sociedade que não tem regras, né? Então ela traz tudo isso, mas quando ela se organiza, né, ela se torna uma organização mais em evidência do que uma sociedade que tem um ali e outro
que não é uma sociedade organizada. Esse é um cuidado que tem que tomar. Então, exatamente. Por isso que as lideranças sempre fazem reuniões, tem reuniões periódicas com as lideranças, né, para eles estarem informando, estarem passando para as pessoas dos bairros, como o nosso amigo delegado falou, né, os problemas estão fora das arquibancadas, estão nas regiões, estão nos acessos, né, nos acessos de trem, de metrô, né, nas rodoviárias. Claudinho, desculpe, não importa o local, a briga, então, ela continua acontecendo. Então, por isso, vai continuar acontecendo. Mas por isso que eu estou te falando, a gente tem que ter o diálogo para a gente poder diminuir isso. Não adianta só as torcidas conseguirem diminuir isso, entendeu? Tem que ter tudo um conjunto. Não é uma empresa, você não trabalha só com uma parte da empresa, você trabalha com a empresa toda, entendeu? Então, como é a torcida organizada? A torcida organizada é um grupo da sociedade que vai para os estádios torcer. E tem todos ali tem juiz, ali tem desembargador. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Tem gente de bem, a maioria é gente de bem, a grande maioria é gente de bem. Exatamente. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz? Eu não vou pegar uma pessoa pelo pescoço e tirar dali de dentro. Não, a gente tem que dialogar, falar, botar o entendimento para essa pessoa, fazer reuniões, como acontece as reuniões periódicas através das torcidas. Né? A gente não tem esse livre-arbítrio de chegar. Não, concordo. Claro, só se a pessoa... O cara comprou um ingresso. Só se a pessoa demonstrar né, que não está de acordo ali e está constantemente fazendo. Aí entra o estatuto, aí o cara é punido, aí o cara é expulso da torcida, aí acontece todo esse procedimento. Né? Mas aí o cara tem seu ingresso no bolso, né, e quer ir para o estádio, como é que a gente vai impedir? Não tem como impedir. E além disso, né, tem várias formas de você identificar. Tem vários vídeos, né, tem várias câmeras. O policiamento... Não, Cláudio, a identificação é feita. O problema é que as situações e as pessoas se repetem. Então, mas por quê? Porque não tem a punição. Se tivesse a punição para essas pessoas, as pessoas que não trazem problema para as torcidas iriam diminuir cada vez mais. Não tem a punição, aí vai punir a instituição por causa dessas pessoas. Aí a instituição para de fazer as festas, mas as pessoas que fizeram o problema não param de ir ao estádio. Então, é isso. Bom, doutor César, fica aqui uma colocação do Cláudio, clara também, que o poder público, eu não digo, no caso, o delegado, a polícia, porque a polícia aprende, faz o inquérito, quem toma atitude é a justiça, né, na hora do julgamento, na hora da punição, na hora da avaliação. E eu estou aqui de posse de uma matéria do Eugênio Gusinski, que é lá do Estadão, e ele é um jornalista muito respeitado, um abraço para o Eugênio aqui, e ele faz o alerta para essa, como eu disse para o Claudinho, doutor, se essa inteligência da polícia está percebendo isso, essa associação entre torcidas, que acabam, né, formando grupos ainda maiores que se rivalizam com outros grupos ainda maiores que se associam do outro lado. Então a gente tem aí um fenômeno de um crescimento que ele está deixando de ser regional e ele começa a tomar aspectos nacionais, né? E é uma situação que começa a ganhar um vulto maior e uma periculosidade maior, né? Mas o Claudinho tocou num ponto muito importante. Essas pessoas que brigam, que criam qualquer tipo de comportamento em desacordo com o que o meramente social aceita, eles não são punidos. Isso é uma verdade, né, doutor? Na verdade, Fernandinho, não é nem assim, não é que eles não são punidos, né? Infelizmente, eu estava até falando... Perante a sociedade, doutor, desculpe, perante a sociedade não existe, a percepção que passa é que não há punição. Não, preso, solto e tchau. Exato, então, é isso que eu ia falar. Ontem eu estava numa reunião e a gente estava conversando sobre isso. A questão é que não é nem que a polícia prende, porque a gente prende, você acompanha, e não é nem que o judiciário... Né? A questão é que a gente tem uma legislação muito fraca no Brasil. A legislação, as penas são muito brandas, a própria legislação traz uma série de recursos, de benefícios para quem acaba sendo punido, não só no Estatuto do Torcedor, né, mas na maioria dos crimes que são praticados. Então, enfim, a gente vive uma legislação muito fraca e a legislação do Estatuto do Torcedor não é diferente. Eu já tive 2 vezes em reunião no Ministério da Justiça em Brasília para estudar isso, né, junto com a Federação Paulista de Futebol, com a CBF, para que tenha assim uma alteração legislativa nesse sentido,
porque realmente é muito complicado. A gente faz um trabalho de inteligência, de monitoramento, de prevenção e depois, quando você vai ver efetivamente a pena aplicada, é muito pequena. E isso acaba induzindo o torcedor a reincidir, né? Ele fala, posso fazer de novo porque não vai acontecer nada, ou quase nada. É isso que acontece. E respondendo a segunda parte da sua pergunta, realmente isso é muito preocupante. Tem acontecido muito, principalmente na volta da pandemia, de que torcidas organizadas de outros estados acabam recebendo, né, e a torcida que vem de fora, né, eles são recebidos por torcidas aqui de São Paulo e que entram em confronto com a torcida do time rival daqui. Isso causa uma briga muito maior, um confronto muito maior aonde vai acontecer o jogo. Bom, eu gostaria de ampliar a nossa discussão colocando a opinião... Pois não, doutor? Fala, Claudinho. Fala, Claudinho. Eu queria só falar desse ponto das torcidas entre as alianças, né? Só para deixar claro que isso não é de agora, né? As alianças já são feitas de muitos anos atrás, né? Então, todos já sabemos que tem essa praxe, né? De uma torcida, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, vir para o Rio, e uma torcida do Rio receber a de São Paulo e vice-versa. Isso sempre foi notório e de consciência de todos, né? Só que o que acontece é que a gente tem que ter uma percepção maior para isso, né? Porque sempre teve, porque agora está tendo algum tipo de problema? Será que o policiamento relaxou? Será que o policiamento hoje em dia não quer ter tanto trabalho para ter o reconhecimento, para levar? Porque hoje em dia também a gente lança muito isso no ar. Por quê? Porque será que é melhor para isso acontecer e ter só torcida única no Brasil? Será que isso é uma movimentação já articulada para as torcidas caírem na armadilha e se confrontarem e lançarem as torcidas únicas no Brasil? Então, isso tudo é contraditório. A gente entende que é contraditório, né? A gente tem observado isso desde a volta da pandemia, que o policiamento está frouxo, inclusive no âmbito nacional. Tivemos aí vários problemas aí na região sul, tivemos problemas na região sudeste, nordeste, quer dizer, uma amplitude a nível nacional, né? E acontece, e quando tem esses problemas, o policiamento vem com um posicionamento muito hostil, até mesmo às vezes deixando pessoas feridas ou levando a óbito, né? Que isso também ninguém falou, né? Isso ninguém nunca fala, só fala que as torcidas que trazem problema, né? Mas também tem esse lado do policiamento também, e isso é bom a gente enfatizar e falar, né? Inclusive aconteceu agora há pouco tempo no Paraná, a questão do presidente da Fúria Independente do Paraná, o Maurinho, né, ser pisoteado pelo cavalo, e o policiamento lá falar que não foi o policial, não tem culpa nisso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tirou a vida de uma pessoa, né, o pai de família, né, um torcedor organizado, presidente de uma instituição, né, do Clube do Paraná, e o policiamento lá do Paraná vem a público falar que não identificou, mas não vai punir o policial porque ele não teve culpa que o cavalo pisoteou o Maurinho. Por que não teve culpa se ele jogou o cavalo em cima do rapaz? Então, isso tudo a gente também tem que ter essa oportunidade, e agradeço mais uma vez por vocês estar dando essa oportunidade de ter a voz do torcedor aqui falando com vocês. O Claudinho está fazendo uma denúncia forte. Aí eu queria pedir licença para o doutor César e também para o Claudinho, para a gente colocar na nossa conversa também aqui o ouvinte da Bandeirantes, a opinião deles em relação a esse debate. Eu acho que é pela primeira vez a gente consegue e a gente tem o cuidado de ouvir o outro lado da história. A torcida organizada sempre apanha demais, sempre até com justiça pelos atos de violência que a gente vê. Mas acho, como disse o Claudinho, é a primeira vez que a gente abre o microfone com uma autoridade competente também do outro lado para poder nos ajudar na condução desse bate-papo. E a gente abre aí com clareza e também com o propósito que tem que ter o jornalismo de ouvir os dois lados. Não adianta apontar só o dedo para alguém, a gente tem que tentar encontrar soluções e tentar encontrar a verdade nessas situações que a gente avalia. Vamos ouvir os nossos ouvintes, telespectadores, aqui é tudo o Grupo Bandeirantes, é rádio e televisão, enfim, vamos ouvir os nossos amigos que nos ajudam a conduzir o programa aqui. Fernandinho, boa tarde, Anderson de São Paulo, capital. Cara, que absurdo o cara torcer
um time adversário e por isso ele é meu inimigo e eu vou ter que bater ou matar ele no caminho do estádio. É uma coisa muito... Não vou falar animalesca porque os animais não merecem isso, mas é terrível. É terrível e inexplicável, eu diria. Valeu, Fernandinho. Bom papo aí com o Cláudio, com o delegado. Valeu. Oi, Fernandinho. A Roseli aqui da Água Rasa, palmeirense, sobre a torcida organizada com outras torcidas, eu acho perfeito. Eu já estive uma vez na torcida da Mancha Verde e a torcida do Vasco no meio. Isso é maravilhoso. Agora, o que não pode é esse ódio regional que a gente tem, né? Acaba tendo por outro torcedor. Então, isso é cultural, isso tem que mudar. Isso é um trabalho que não é fácil, é um trabalho de formiguinha mesmo, mas tem que começar, tem que fazer, tem que partir do clube para dentro da torcida. Essa é a minha opinião, tá bom? Abração, sou super fã de torcida organizada e tudo de bom para vocês, tá? Um abraço. Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde a todos. Eu vou discordar totalmente do amigo aí. Eu sou de organizada, totalmente. Tem que ter um processo dentro da organizada, das chefias organizadas, dos cabeças. Para não ter marcação de briga, emboscada e outras cositas mais que acontecem, né? Não tem nada a ver com a sociedade, cara. Nós somos a margem da sociedade. Entendeu? Tem que ter um movimento lá dentro para cada um no seu canto. E essas alianças também, isso é tudo papo furado, que é só para reforçar o time, entendeu? Valeu, Edilson aqui da Praia Grande. Olá pessoal da Rádio Bandeirantes, aqui é o Johnny Corintiano de São Paulo. Eu gostaria de deixar um questionamento. Como que é enxergado hoje a falta de interesse da nova geração no futebol brasileiro? Visto que é muito complicado para uma criança não poder usar a camisa do clube dela, não poder frequentar o estádio e muito se deve ao fato da torcida organizada, porque a torcida organizada gera violência no estádio, gera violência na rua e isso acaba incentivando a criançada a usar a camisa de outros times de fora do Brasil. A violência é sim ligada à torcida organizada. Boa tarde, Fernandinho, Nilson Rosa de Santos. Boa tarde a todos. Fernandinho, com relação às torcidas aí, como o doutor falou aí, que está migrando para outros lugares, entendeu? A gente tem como exemplo o jogo Santos-São Paulo na Vila. Foi praticamente dentro do possível normal, né? Sem nenhum incidente maior. Mas a briga foi em Campinas, entre torcida Santos e São Paulo, o jogo na Vila e a briga foi em Campinas. Então, sei lá, eu acho que tem que punir a torcida organizada, mas de uma forma que dê para ela punir o CPF, entendeu? A pessoa que causou a briga. E vasculhar a internet aí, que eles estão marcando encontros para brigar a troco de nada, entendeu? Fiquem com Deus. Bom, levantamos duas questões aqui, Zé. A primeira é a intolerância da torcida uniformizada com uma cor diferente da sua. E levanta também, um dos ouvintes levantou aí também, que cabe ao doutor César essa também, garantir a segurança de quem quer usar uma cor diferente, né? Isa. E eu também queria puxar até o gancho para esse nosso último torcedor que falou, para perguntar para o doutor César, Fernandinho, que esse exemplo dele foi perfeito, assim, eu estive inclusive no Santos São Paulo recentemente, o Sansão na Vila, foi muito tranquilo, tanto na chegada ao estádio, a gente acompanhou tudo para a Rádio Bandeirantes, tanto durante o jogo, depois da partida também, e teve um vencedor no confronto que foi o Santos. Doutor, e a gente teve confusão em Campinas, não era nem na cidade onde estava acontecendo o jogo, não era nem numa cidade de onde são os dois times e teve confusão entre as duas torcidas. Ele fala sobre isso, vasculhar a internet. Existem hoje mecanismos, doutor César, de monitoramento nas redes sociais, enfim, para tentar se antecipar a possíveis emboscadas para torcedores rivais? Exatamente. A briga ocorreu em Campinas, o jogo era em Santos, né? E, na verdade, aqui na capital também estava ocorrendo nesse mesmo dia Palmeiras e Flamengo. E houve confronto também da torcida do Santos com a do Palmeiras aqui na Marginal Pinheiros. E é exatamente isso, a gente faz um trabalho, né, de inteligência, de investigação, de monitoramento, mas assim,
O Fernandinho é nosso parceiro, já está no futebol há muitos anos, acho que muito mais do que eu, e o Cláudio está aí à frente das torcidas. É assim, quem quer brigar, vai brigar. Os caras que são da briga são sempre os mesmos caras da briga. A torcida organizada faz uma festa linda, seja ela qual for, as músicas, bandeira, é a coisa mais bonita que tem de você ver na arquibancada, uma festa de torcida. Mas quem é da briga, é da briga. Então os caras, sempre os mesmos caras, os caras sabem onde vão brigar, como vão brigar, quando querem brigar, vão brigar, quando não querem, não vão brigar. Então é isso, o que cabe à polícia? A gente fazer um trabalho preventivo, mas também o trabalho repressivo, é isso, de punir quem for efetivamente brigar. Infelizmente a gente vive uma legislação que é fraca, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, porque se a gente largar o pouco que a gente tem, aí vira realmente um caos, uma bagunça. E esse é o trabalho que compete à Polícia Civil aqui, que a gente à frente da delegacia do futebol. E só para complementar aqui, nem cabe a mim falar isso, mas respondendo ao Cláudio, porque recentemente eu estive em Curitiba, sou da Polícia Civil de São Paulo, mas só para deixar claro que foi instaurado um inquérito policial, não só da morte que a gente fica muito sentido aí, né? Que devia ser um pai de família, um presidente de torcida organizada, mas foi instaurado sim um inquérito policial. Inclusive no dia que eu estava lá, o laudo da perícia tinha saído e a imprensa estava justamente entrevistando o delegado lá acerca dessa questão do laudo. Então, assim, houve sim punição ao policial, enfim, o laudo é quem vai dizer, né? A perícia é quem vai dizer o que efetivamente aconteceu com o cavalo. A gente fica se solidariza com a morte do torcedor, realmente da torcida do Paraná Clube, mas enfim, não é que não houve nada, não. Até estou me colocando aqui, me metendo num assunto que não é da Polícia de São Paulo, mas só para deixar claro que houve sim a instauração do inquérito e houve o laudo da perícia em relação ao cavalo, ao pisoteamento, esse episódio que houve lá no Paraná. Oi, vou dar tudo que o delegado falou. Eu concordo. Só discordo dessa questão lá do policiamento. Teve sim um inquérito, o laudo constatou que foi pisoteado pelo cavalo, foi o pisoteio do cavalo na cabeça do Maurinho que levou a óbito, né? Porém, o policiamento de lá falou que não tem como punir o policial, porque não foi, que o policial nem viu que o cavalo pisoteou o Maurinho. Então, como é que o policial não vê uma situação dessa? Como é que ele não consegue ver isso? Então, não foi eu que estou falando, não. Foi entrevista lá que o comandante, junto com outras autoridades, deram. Não sou eu que estou falando, não. E o laudo constatou, sim, que foi através do pisoteio do cavalo que o Maurinho veio a óbito, e o policiamento vai dar uma entrevista coletiva ao vivo para falar isso, que o policial não teve culpa. Enfim, então é uma faca de dois gumes. As torcidas organizadas têm culpa. Quando é o policiamento não tem culpa. Então, e não foi só o Maurinho, não. No Nordeste também, os meninos do Nordeste tomaram tiro lá, foram baleados, e o policiamento também não teve culpa. Né? Então, são várias situações que acontecem a Brasil afora com as torcidas organizadas que também não são noticiadas, não são do interesse de ser noticiadas. Só são noticiados problemas que as torcidas trazem, que são esses 5%, como muito bem o delegado falou. Mas, porém... Claudinho, o microfone aqui está aberto para você fazer qualquer tipo de denúncia. Então, acho que essa oportunidade, por isso que eu tô a Bandeirantes está sendo muito correta nessa situação aqui, dando a voz para fazer esse questionamento. Então, por isso que eu tô falando, eu não estou falando da boca para fora, não. A gente tem imagens, tem vídeos, tem relatos, enfim. Isso tudo a gente faz um trabalho muito minucioso também dentro da associação, junto às torcidas e às regiões, para a gente também fazer a apuração. A gente estamos fazendo um levantamento e vamos mais para frente aí mostrar todos esses relatos aí, procurar quem queira se interessar para ouvir e ver os nossos relatos, né? E é interessante que o Dr. César Saad, através da Polícia Civil aqui de São Paulo,
aqui em São Paulo tem um canal de diálogo aberto, claro, para colocar esse tipo de situação, e a gente está fazendo ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Um dos ouvintes que entrou no ar há instantes atrás, Claudinho, falou dessa intolerância das cores que não sejam da torcida organizada. Realmente isso é muito lamentável. Alguns estádios viraram territórios privados, e qualquer um que discorde da cor que ele utiliza, ele é hostilizado, não há perdão. Eu mesmo trabalhando, posso dar um testemunho claro, eu fui fazer um jogo uma vez no estádio do Pacaembu, e era um jogo de um clube que não usava a roupa que eu estava usando, eu estava de preto, eu não vou falar de que clube era, e um torcedor organizado falou para mim, pô, de preto aqui no estádio? Eu falei, meu irmão, tô de preto, tô trabalhando, o que tem a ver uma coisa com outra? Eu imagino, ainda eu tenho uma proteção por ser um jornalista, tô ali trabalhando, as pessoas me conhecem, mas o anônimo não tem esse direito de repente, não usar a cor do time que tá lá em campo, que tá lá no estádio. Não, sim, isso aí... Tem que acabar. Isso aí não é só... Isso aí é nível Brasil, né? Acho que, como eu falei, é uma cultura que vem lá de trás, né, que hoje a gente vai tentando diminuir isso a cada vez mais, né? Através do quê? Através da conversa, através do diálogo, e realmente isso atrapalha muito, não só a visão das torcidas para fora, mas também a própria instituição internamente. Então, isso a gente tem diálogo constante, enfim, a gente fala muito sobre isso, sobre vários aspectos, inclusive esse. Mas eu também quero deixar claro aqui que essa polarização, essa coisa toda de um lado ou de outro, isso hoje em dia também já é nível Brasil, até dentro dos nossos governantes, né? Tem uma polarização gigantesca. Então isso afeta muito também o nosso povo brasileiro. Então não só ocasionando mortes também através dessa polarização. Então eu acho que só colocar culpa em torcida organizada, só colocar culpa na classe mais operária, isso eu acho muito errado. Mas Cláudio, infelizmente isso é uma realidade. É uma realidade, é a imagem que a torcida organizada passa para a sociedade. A gente teve aqui a ideia, dentro dessa abertura de espaço, para ouvir o outro lado, para ver se você, através da sua argumentação, consegue sensibilizar as pessoas para um entendimento diferenciado. Não é a imagem que a torcida organizada passa. É uma parcela que acontece... Mas a sociedade tem a percepção que não existe uma parcela, que é um todo. Claro, por quê? Porque o mecanismo da imprensa só passa a parte ruim, que é a minoria. Só passa a parte ruim, que é a minoria. Não está acontecendo que nem agora aqui. Eu acho que nenhum ouvinte ou as pessoas da sociedade possam imaginar que tem uma pessoa idônea, tranquila, que sabe debater, que sabe falar, né, de um outro lado da torcida organizada. Não, acho que a sociedade vê o torcedor como um cara bruto, truculento, né, que não saiba falar, não saiba se expressar, não tem um posicionamento político, não tem um posicionamento dentro da própria sociedade. E esse é o trabalho de vocês. Exatamente. Isso, quando vai de embate a essa situação, não é de direito, não é de importância querer mostrar isso. É mostrar só a parte ruim. Mas aqui não. Hoje vocês abriram as portas para que isso possa ser explanado, isso possa ser conhecido e reconhecido também pela sociedade. Legal, Claudinho, que isso se multiplique. Eu queria agradecer, nosso tempo aqui está correndo, principalmente ao Dr. César, e parabenizar a Polícia Civil no trabalho aí, na figura do Dr. César Saad, que tem trabalhado muito aí para poder organizar e tentar mostrar um lado positivo nessa relação aí da sociedade, dos órgãos reguladores com as torcidas organizadas, nisso que incomoda demais a sociedade, viu, doutor César? Obrigado, Fernandinho. Mais uma vez agradecer à Rádio Bandeirantes, ao Grupo Bandeirantes, como o Cláudio falou, da gente poder ter esse espaço para poder falar, né, ouvir os dois lados, enfim, e que a gente chegue realmente, né, sempre todo mundo buscando o que é de melhor aí, que é o futebol mesmo, que é a alegria do futebol. E dizer ao Cláudio aí que aqui em São Paulo a gente fica à disposição também, precisar de qualquer coisa aqui da Polícia Civil, da Rádio Delegacia do Futebol, a gente está à disposição aqui.
Doutor, só um minuto na linha, que eu queria abordar um outro assunto com o senhor. O senhor sabe que eu vou falar, viu, Claudinho, me pedir licença, sobre os problemas de cambistas que estão vivendo aqui. Teve uma reunião essa semana no Palmeiras. Eu vou ter que encerrar esse nosso papo, Claudinho. Eu queria agradecer demais a tua participação, a tua explanação sobre esse momento, sobre essa sensação de injustiça também, que só se ouve um lado das torcidas organizadas, ou melhor, não se ouve o outro lado da torcida organizada, só se ouve as coisas ruins. E eu queria agradecer, espero que esse nosso papo tenha servido para abrir um canal de diálogo aqui, que a gente possa tentar melhorar o ambiente dentro de um estádio e fora dele, principalmente nas relações de violência, viu, Claudio? Eu que agradeço essa oportunidade. A Anatorg está à disposição para o que precisar, as torcidas organizadas estão à disposição para o diálogo. Queria parabenizar o Dr. Saad e dizer que eu acompanho o trabalho do senhor, tá? Vejo o trabalho que o senhor faz aí em São Paulo. É muito, muito importante esse diálogo, esse trabalho, essa interação que o senhor faz aí. Eu sou um seguidor teu também no Instagram, tá ok? Eu acompanho não só o senhor, mas outros também em outros estados. É importante eu me inteirar dos assuntos e saber na hora quando acontece uma situação dessa que somos convidados para debater, a gente saber o que vai falar. Muito obrigado à Rede Bandeirante, isso é muito importante para as torcidas organizadas. Muito obrigado. E olha, Claudinho, sempre tiver uma coisa boa, notícia boa, não vamos falar só de tragédia. Quando tiver coisa legal em relação ao movimento das torcidas, por favor, entre em contato, traga as suas notícias também, tá bom? Opa, muito obrigado. Vamos sim, vamos trocar isso aí, que é muito importante e cada vez mais trazer a tranquilidade para os estádios, para o esporte e para o futebol. Obrigado. Tá aí o Cláudio, nosso querido Cláudio do Carmo do Espírito Santo, presidente da Associação Nacional de Torcidas Organizadas. Doutor César, legal esse reconhecimento aí do presidente, do Claudinho, em relação ao trabalho desenvolvido aqui em São Paulo, né? Legal. Fico contente, né, Fernandinho? É um trabalho que a gente vem fazendo aqui. O doutor Nico sempre pede pra gente... Grande doutor Nico, santista, louco, doente. Santista, ele sempre pede pra gente esse trabalho direto, né, com as torcidas, e é isso mesmo, a rapaziada faz uma festa legal, bonita no estádio, mas infelizmente tem essa parcela que briga. Tem que pôr em cana, César. Vamos falar o português claro, tem que pôr em cana para resolver. É verdade. Ô César, você teve uma reunião e o Palmeiras já manifestou problemas aí de venda de ingressos, muitos ingressos filiados ao programa sócio-torcedor do Palmeiras, reclamando de dificuldade de comprar ingresso. Existe aí uma investigação em relação à atividade de cambismo nessa história. Como é que ficou essa situação do Palmeiras? Você já tem algum dado, alguma coisa para trazer para a gente, César? Na verdade, ontem a presidente fez uma reunião com a gente, colocou o que a gente precisasse à disposição, né, para a auditoria. Ela contratou uma auditoria lá dentro do Palmeiras, porque está tendo alguma falha dentro do sistema deles digital, de que realmente esses ingressos estão sendo desviados. E quem é o sócio avante, né, o sócio torcedor do Palmeiras, acaba não conseguindo comprar o ingresso. Esse desvio, César, é lícito ou é ilícito? Não, ocorre de forma ilícita, claro. E a presidente pediu para apurar, cobrou dos funcionários do Palmeiras. Eu estava presente na reunião, ela cobrou isso dos funcionários, ela quer uma resposta. Hoje eu até inclusive conversei com ela mais cedo e ela falou que o que a gente precisasse, deixar à disposição o que a gente precisasse lá de assessoria do Palmeiras para a gente conseguir identificar onde está essa falha. E em relação aos cambistas, é isso, né? O crime de cambismo hoje, mais uma vez, eu tenho que ser obrigado a falar isso, a pena é muito branda, é uma pena muito frágil, muito fraca. Só que hoje o que está acontecendo, Fernandinho, aqui esses caras, eles são organizados. Os caras têm hoje Twitter, tem grupo de WhatsApp, tem tudo isso. Então, assim, a gente foi instaurado um inquérito policial de associação criminosa e de... Nessa situação do Palmeiras? O desvio de ingressos do Palmeiras virou caso de polícia? Virou caso de polícia, porque na verdade, esses caras não são só ingressos do Palmeiras, né? Qualquer outro ingresso, inclusive de shows, tá? A gente está tendo aí agora o Rock in Rio, agora esses próximos meses vão ter alguns shows de bandas internacionais aqui em São Paulo, e são os mesmos caras, são as mesmas pessoas, os mesmos cambistas, show, jogo e festa. São sempre as mesmas pessoas envolvidas. Então a Polícia Civil instaurou um inquérito policial sobre essa venda ilegal desses ingressos
E agora nós vamos começar a identificar. Ontem mesmo a gente já começou a fazer um levantamento dos telefones, né, de WhatsApp que estão fazendo a venda desses ingressos e eles já vão ser identificados para ser chamados na delegacia. E você, pelo que você já apurou, eu não sei se você pode adiantar alguma coisa, são funcionários do Palmeiras envolvidos, torcedor que compra esse ingresso, ele pode ser penalizado também? Como é que funciona? Na verdade, a presidente ontem, ela contratou uma auditoria para que fosse feita essa auditoria dentro do sistema lá do Palmeiras. Então, assim, a gente não tem informação de ninguém ligado ao Palmeiras. Na verdade, nós estamos na outra ponta, né? Nós estamos na ponta final. A gente está investigando os cambistas para chegar, né, fazer de trás para frente quem é que... Quem compra esse ingresso pode ser penalizado, César? Na verdade, Fernandinho, assim, o cara que compra, muitas vezes ele compra na boa fé, né? Ele compra porque ele não tem onde comprar. Hoje você entra num sistema que seja do Palmeiras ou do Corinthians ou de qualquer outro clube, você não tem mais acesso. Não tem bilheteria, né? Exatamente, não tem bilheteria. Pô, o cara quer levar o filho, quer levar a família para assistir o jogo, ele acaba comprando e pagando o preço muito mais alto porque ele quer ver a semifinal, quer ver o time jogar, quer ver o time ser... E assim, então você não tem como... dizer que o cara está agindo na má fé, comprando. Eu acho que o nosso trabalho é muito mais de identificar quem faz esse desvio, né? E essa venda ilegal do que o torcedor final que está ali comprando por uma paixão do clube de assistir o jogo. Esses indícios preliminares dão conta que há crime, então, César? Com certeza, que há crime sim, Fernandinho. Legal. Tu poderia fazer como acontece nos Estados Unidos, por exemplo, o cambismo é uma coisa oficializada. O cara arrisca, pega o ingresso, compra, você paga uma taxa pela comodidade, que é o que acontece. Mas aqui no Brasil parece que a gente não consegue fazer uma lei leis que façam as coisas continuarem. A gente quer viver na confusão. É isso, exatamente. Você legalizar isso, então. E é isso. Quem compra já sabe que está comprando, pagando uma taxa, né? A mais. Da comodidade. Exato, pela comodidade, e você fica isento de qualquer crime e o cara que está vendendo está lá ganhando o dinheiro dele. Honesto, e está pagando imposto. Honesto, parece que a gente não gosta de ganhar imposto. O governo parece que não gosta de arrecadar imposto. Bom, César, queria agradecer demais, doutor César. Não sei se tem alguma colocação final em relação a esse episódio aí que a gente teve no programa. Acho que foi a primeira vez que a gente deu uma voz clara e transparente para o torcedor, sem nenhum caso de violência extrema para trazer as pessoas, mas também a gente ouviu o grito, o outro lado das torcidas organizadas. Acho que isso é muito importante. Não, muito importante esse espaço que a Rádio Bandeirantes deu, é isso mesmo. A torcida organizada, como eu falei, pessoal, a rapaziada faz uma festa muito bonita, e é isso, a gente precisa fazer esse trabalho nosso, preventivo, repressivo dos órgãos de segurança, mas também dar espaço para eles, porque a festa é deles e é eles que fazem o futebol ter a alegria que tem nas arquibancadas. Legal, doutor César, grande abraço, obrigado aí por você dar um espaço no teu sábado, você deve estar descansando aí, mas não para, né? Policial é 24 horas, não tem jeito. Tô aqui, tô acompanhando o moleque jogar a bola aqui, tá no campeonato de futebol aí. Tá é legal? Aonde? Tá aqui na escolinha da Juventus da Itália, aqui no Morumbi, ele tá jogando hoje aqui, tá no campeonato. E o moleque é bom de bola, César? Bom de bola, canhoto. Então vai lá, hoje o doutor César, o delegado, tá de lado, fica o paizão César curtindo o filho. Obrigado, doutor, aquele abraço. Um abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes também. Obrigado.